Autor: José Matias Pereira. Título: Curso de Administração Pública, foco nas instituições e ações governamentais. Edição: Terceira edição local, São Paulo. Editora: Atlazano. 201 páginas. 212 a 239. Página 212. Título 1, parte 4. Atividade financeira do Estado. Página 213. Subtítulo 1, 28. Atividade financeira do Estado. As finanças públicas se apresentam como ferramenta indispensável para o funcionamento do Estado, além de assegurar a manutenção da administração e dos serviços públicos, bem como para influenciar a economia do país e corrigir seus desequilíbrios. Abre parêntese. Matias Pereira, 2010. Fecha parêntese. A atividade econômica se caracteriza pela administração dos recursos escassos da sociedade humana. Essa administração está apoiada nos seguintes princípios: 1. Os interesses e necessidades do consumidor, que se manifestam na demanda por determinados produtos. 2. O lucro, que obriga o empresário a se guiar pela demanda dos consumidores. E 3. A autoridade, pela qual o governo impõe determinadas normas sobre o que e para quem produzir. Como a atividade financeira é parte da economia do Estado, sua extensão e importância são determinadas pela forma como se integram em um sistema econômico as decisões da autoridade e do mercado. A atividade financeira do Estado diz respeito ao desempenho das atividades políticas, sociais, econômicas, administrativas, entre outras, que constituem sua finalidade principal. Consiste ainda em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação está sob sua responsabilidade ou transferidas a outras pessoas jurídicas de direito público. Assim, é desenvolvida em 4 áreas: Receita pública, abre parêntese, obter, fecha parêntese, despesa pública, abre parêntese, despender, fecha parêntese, orçamento público, abre parêntese, gerir, fecha parêntese, crédito público, abre parêntese, criar, fecha parêntese, definidas a seguir. Página 214. Receita pública, ingresso definitivo de recursos ao patrimônio público, sem qualquer compromisso ou obrigatoriedade, aumentando as disponibilidades do Tesouro. Subdividida em originárias, abre parêntese, provenientes dos bens em empresas comerciais ou industriais do Estado, fecha parêntese, e derivadas, abre parêntese, obtidas por meio do poder de coerção do Estado, como impostos, taxas, contribuições, etc. Fecha parêntese. Despesa pública, conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos. Orçamento público, ato que contém a aprovação prévia das receitas e despesas públicas para um período determinado, que normalmente é de 1 ano. Crédito público apresenta-se como um dos processos pelos quais o Estado pode obter uma receita pública. Esta, por sua vez, caracteriza-se como um empréstimo, o qual necessariamente deverá ser reembolsado. Subtítulo 2. Conceitos de finanças públicas. Ao termo finanças públicas são atribuídas diversas definições. Para Pigou, abre parêntese, 1929, p. 31, fecha parêntese, nota 1. As finanças públicas são o processamento de receitas e despesas determinadas pela organização do governo. Dalton, abre parêntese, 1960, p. 3, fecha parêntese, nota 2. Por sua vez, sustenta que finanças públicas constituem um desses assuntos que se situam na linha divisória entre a economia e a política. Trata-se da despesa e da renda dos poderes públicos, bem como da coordenação entre ambas, coordenação que não visa, necessariamente, a igualdade, mas a relação aritmética mais indicada, de acordo com as condições dadas. Assim, podemos conceituar finanças públicas como a atividade financeira do Estado direcionada para a obtenção e o emprego dos meios materiais e de serviços para a realização das necessidades da coletividade, de interesse geral, satisfeitas por meio do processo do serviço público. Nesse sentido, as finanças públicas se apresentam como ferramenta indispensável para o funcionamento do Estado, além de assegurar a manutenção da administração e dos serviços públicos, bem como para influenciar a economia do país e corrigir seus desequilíbrios. Abre parêntese, Matias Pereira, 2010, b. fecha parêntese. Início da nota 1. Pigou, Arthur C. A Study in Public Finance. London, Macmillan, 1929. Fim da nota 1. Início da nota 2. Dalton, Hugo. Princípios de Finanças Públicas. Rio de Janeiro. Editora FGV, 1960. Fim da nota 2. Página 215. Esse termo designa também o setor que controla a massa de dinheiro e de crédito que o governo federal e seus órgãos subordinados movimentam em um país.
abrange não só as operações relacionadas ao processo de obtenção, distribuição e utilização dos recursos financeiros do Estado, mas também a atuação dos organismos públicos em setores da vida econômica. A complexidade dos fenômenos financeiros de que se ocupa o Tesouro é manifestada quando são considerados os diversos aspectos que neles intervêm. O econômico, uma vez que existe uma administração de recursos materiais escassos sujeitos a usos alternativos. 2. O político-sociológico, visto que a política financeira é fruto de uma decisão da autoridade que governa a vida de uma sociedade. 3. O jurídico, pelo qual as decisões se manifestam na forma de atos legais. 4. O ético, pois as receitas e despesas públicas atendem também a critérios de uma distribuição mais justa da riqueza. E 5. O contábil, dado que as receitas e despesas públicas devem ser registradas e classificadas para determinar os resultados dos movimentos de valores efetuados no setor público. Origem do conceito moderno de finanças públicas. 2 escolas representam a origem do conceito moderno de finanças públicas. A cameralista, vigente na administração pública da Alemanha e da Áustria do século XVI ao XVIII, e a clássica. O cameralismo, que pode ser considerado uma variante do mercantilismo, centrava sua análise no terreno concreto da atividade financeira como parte da economia do Estado, de que dependia o desenvolvimento da economia nacional. Sua atenção se dirigiu fundamentalmente ao estudo dos meios pelos quais se pode criar e administrar, a partir do patrimônio social, um patrimônio do Estado. O orçamento, que resume os planos de receitas e despesas públicas, não era considerado algo estranho à economia privada, mas, sim, como parcela do patrimônio nacional disponível, necessário para a manutenção do Estado e para sua ação dinamizadora da economia do país. As empresas públicas encontravam sua justificação no fato de assumirem as funções necessárias para o desenvolvimento nacional que as empresas privadas não podem ou não querem atender. Os cameralistas justificavam os impostos, apoiados no princípio da produtividade, em função dos efeitos benéficos gerados pela economia do Estado. A dívida pública se definia na mútua confiança entre governo e povo e na mobilização de forças produtivas da economia nacional. Os autores mais importantes dessa escola foram Casper Klock, Johann Joachim Becher e Joseph von Sonnenfels. Entre a teoria cameralista e as novas análises elaboradas pela economia clássica, está a escola fisiocrática do século XVIII, representada, sobretudo, por François Quesnel. Os fisiocratas propunham um único imposto territorial, uma vez que, para eles, somente a agricultura gerava um produto realmente novo ou produto líquido. As demais atividades apenas transformavam ou transportavam os produtos da terra. A expressão economia clássica foi inventada por Karl Marx para referir-se à escola econômica inglesa da segunda metade do século XVIII e da primeira do século XIX, cujos principais representantes foram Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus e John Stuart Mill. Contrariando o cameralismo, a escola clássica se opôs à economia de Estado, que deveria ser reduzida aos limites mínimos necessários para assegurar a execução das funções que a ela competem. Abre parêntese: segurança nacional, ordem pública, educação e obras públicas, fecha parêntese. De acordo com esse critério, que pode ser chamado de interferência mínima, propuseram ainda outros dois, os quais se tornariam muito atuais nas últimas décadas do século XX, tanto nas formulações teóricas de algumas escolas, por exemplo, o monetarismo abre parêntese Milton Friedman fecha parêntese, quanto na política econômica dos países de economia liberal. Esses critérios são os de neutralidade econômica e de equilíbrio orçamentário. Obtém-se a neutralidade ao evitar toda ação que possa prejudicar o desenvolvimento econômico, alcançável apenas pela livre competição. O equilíbrio orçamentário evita o endividamento do Estado e torna possível, portanto, a acumulação do capital, impulsionadora do desenvolvimento econômico. Página 216. Subtítulo 3: Finanças públicas e a realização das necessidades públicas. O Estado tem a responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos serviços públicos definidos como essenciais e que são demandados pela coletividade. Para atingir esse objetivo, necessita de recursos financeiros, os quais são obtidos por meio de várias fontes, a fim de promover os serviços indispensáveis ao perfeito funcionamento das atividades estatais e ao bem comum da população. O tamanho da participação do Estado na economia pode ser dimensionado pela receita tributária bruta.
No Brasil, essa receita oriunda da tributação está na ordem de 35% do produto interno bruto, abre parêntese, PIB, fecha parêntese, ao ano. As principais funções do Estado são: saúde, educação, defesa nacional, policiamento, regulação, justiça e assistencialismo. Estas podem ser divididas entre os diferentes níveis de governo: federal, estadual e municipal. Para cumprir suas funções e atender às necessidades públicas, o Estado utiliza-se das finanças públicas. As necessidades coletivas são satisfeitas por meio de serviços de interesse geral, que são denominados públicos. Dessa forma, sempre que o Estado presta um serviço de interesse geral, mobilizando pessoas e bens para satisfazer as necessidades coletivas, realiza serviço público. Assim, serviço público é todo aquele imprescindível à coletividade e, como tal, declarado pelos poderes competentes, cuja prestação está a cargo do Estado. Observe-se que, mesmo que instituições privadas atuem em uma dessas áreas, o governo tem a obrigação de colocar à disposição da população esses tipos de serviços. Subtítulo 4. Focos da política fiscal. O objeto principal das finanças públicas é o estudo da atividade fiscal, ou seja, aquela desempenhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e aplicar recursos para o custeio dos serviços públicos. A política fiscal orienta-se em duas direções. Página 217. Política tributária materializa-se na captação de recursos, para atendimento das funções da administração pública, por meio de suas distintas esferas. A política orçamentária refere-se especificamente aos gastos, ou seja, aos atos e medidas relacionados à forma da aplicação dos recursos, considerando a dimensão e a natureza das atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição para seu financiamento pela população. Subtítulo 5. Teoria das finanças públicas. A teoria das finanças públicas, de maneira geral, se apoia na existência das falhas de mercado, que tornam necessários a presença do governo, o estudo das funções do governo, da teoria da tributação e do gasto público. As falhas de mercado são fenômenos que impedem que a economia alcance o ótimo de Pareto nota 3, ou seja, o estágio de welfare economics, ou o estado de bem-estar social por meio do livre mercado, sem interferência do governo. Os governos são necessários para regular o funcionamento de uma sociedade. Isso exige que se conheça e entenda as regras que regem o seu comportamento. É importante ressaltar que o setor público diferencia-se do setor privado, pois o setor privado tem como objetivo principal o lucro, enquanto o setor público tem responsabilidades e compromissos com a sociedade, oferecendo bem-estar social, saúde, segurança, infraestrutura, entre outros. Muitos defendem a ideia de um sistema de livre mercado, uma economia em que as firmas operem livremente. Porém, a existência do governo é necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Ao pensar nessa situação, devemos lembrar do ótimo de Pareto. O ótimo de Pareto corresponde à alocação de recursos que tem a propriedade de que ninguém pode melhorar sua situação sem causar algum prejuízo a outros agentes. A ocorrência dessa situação ótima depende de alguns pressupostos. A não existência de progresso técnico, o funcionamento do modelo de concorrência perfeita e de informação perfeita da parte dos agentes econômicos. No entanto, existem circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, que impedem que ocorra uma situação ótima de Pareto, a saber, existência de bens públicos, falha de competição que se reflete na existência de monopólios naturais, externalidades e mercados incompletos, ocorrência de desemprego e inflação. Início da nota 3 Pareto, V Manual de Economia Política. São Paulo, Nova Cultura, 1996. Fim da nota 3. Página 218. Subtítulo 6. A existência de bens públicos. Os bens públicos são aqueles cujo consumo e/ou uso é indivisível. Há um princípio da não exclusão no consumo desses bens, visto que é praticamente impossível impedir que um determinado indivíduo usufrua de um bem público. Depois de produzido, o bem público irá beneficiar a todos os indivíduos, independentemente do nível de participação e contribuição de cada indivíduo para a concretização do mesmo. O princípio da não exclusão no consumo é essencial para o funcionamento adequado do sistema de mercado.
Fica evidenciado, assim, porque a tarefa de prover os bens públicos deve ser de responsabilidade do Estado, ou seja, o financiamento da produção desses bens efetivase por meio da cobrança compulsória de impostos. Subtítulo 7. A existência de monopólios naturais. Existem situações em que os custos de produção unitários de um produto declinam conforme aumenta a quantidade produzida. Assim, dependendo do tamanho do mercado consumidor dos bens desses setores, pode ser mais vantajoso haver apenas uma empresa produtora do bem em questão. Subtítulo 8. As externalidades ocorrem quando a ação de um indivíduo ou de uma empresa afeta direta ou indiretamente outros agentes do sistema econômico. Quando há benefício, se caracterizam como externalidades positivas, caso contrário, como negativas. A existência de externalidades justifica a intervenção do Estado, que pode ocorrer por meio da produção direta ou da concessão de subsídios, de multas ou impostos e da regulamentação. Subtítulo 9. Os mercados incompletos e a ocorrência de desemprego e inflação. O livre funcionamento do sistema de mercado não soluciona problemas como a existência de altos níveis de desemprego e inflação. Em outras palavras, o Estado age no sentido de implementar políticas que visem a manutenção do funcionamento do sistema econômico o mais próximo possível do pleno emprego e da estabilidade de preços, o que não ocorreria caso houvesse o livre mercado. Página 219. Subtítulo 10. As razões para a existência do governo. A existência do governo é necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. O governo é um fato natural da evolução das sociedades humanas, como forma de organizar e disciplinar melhor as relações entre as pessoas. A existência de bens públicos e externalidades, por exemplo, dá origem a falhas no sistema de mercado, que levam à necessidade de soluções por meio do setor público. Subtítulo 11. Os objetivos da política fiscal e as funções do governo. A ação do governo por meio da política fiscal, conforme sustentam Musgrave e Musgrave abre parêntese 1980 fecha parêntese nota 4, abrange três funções básicas. Função alocativa: fornecimento de bens públicos. O governo deve determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados e calcular o nível de contribuição de cada consumidor. É importante notar que o financiamento da produção dos bens públicos depende da obtenção compulsória de recursos, mediante cobrança de impostos. Função distributiva: ajustes na distribuição de uma renda justa. Para isso, o governo utiliza alguns instrumentos principais: as transferências, os impostos e os subsídios. Os recursos captados devem promover uma redistribuição de renda da parcela da população de renda mais alta para a de renda mais baixa. Função estabilizadora: usar a política econômica visando a um alto nível de emprego, a estabilidade dos preços e a obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico. A intervenção do governo pode ser importante no sentido de proteger a economia de flutuações bruscas, caracterizadas por alto nível de desemprego ou alto nível de inflação. Para isso, os principais instrumentos macroeconômicos à disposição do governo são as políticas fiscal e monetária. Início da nota 4. Musgrave, R. Musgrave, R. Finanças Públicas, Teoria e Prática. Rio de Janeiro, Campos, São Paulo. Editora Universidade Federal de São Paulo, 1980. A forma de classificação das funções fiscais do Estado, para Musgrave e Musgrave, se baseia nas informações de gastos contidas no orçamento, o principal instrumento de ação estatal na economia. Veja, também, Jean Biagi, F. Além, A.C. Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil. Segunda edição, Rio de Janeiro, Campos, 2000. E. Matias Pereira, J. Finanças Públicas, a Política Orçamentária no Brasil. Terceira edição. São Paulo, Atlas, 2006. Fim da nota 4. Subtítulo 12. Instituições financeiras. As instituições do setor público, considerado sujeito da atividade financeira, são fundamentalmente, página 220, os órgãos de Estado, investidos de autoridade, como o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Os fundos ou contas independentes ou extra-orçamentárias, cujas receitas e despesas são administradas com certa autonomia, por exemplo, os fundos de seguridade social e as caixas de pensão dos funcionários públicos. Os organismos auxiliares, constituídos por empresas cuja gestão obedece à autoridade política.
estão à margem do mercado e sua finalidade consiste em fornecer bens e serviços aos organismos estatais. Podem ser citadas como exemplo as fábricas de munições ou os estaleiros da Marinha de Guerra. As empresas estatais, caracterizadas pela ausência de personalidade jurídica independente e sua forte fiscalização. Os monopólios típicos do Estado são exemplos representativos desses organismos. As empresas públicas ou mistas, com personalidade jurídica independente e regidas tanto por princípios de autoridade como por princípios de mercado, algumas empresas mineradoras e de exploração e refino de petróleo, por exemplo. Instituições públicas independentes. A fiscalização se limita a um controle geral que assegura a consecução dos objetivos públicos programados, como é o caso de muitas instituições de pesquisa, assistenciais, etc. Subtítulo 13. Teoria da tributação. Para poder arcar com as três funções descritas anteriormente, o governo precisa gerar recursos. A principal fonte de receita do setor público é a arrecadação tributária. Para que um sistema tributário seja ideal, é importante que sejam considerados: equidade e a distribuição do ônus tributário deve ser equitativa entre os diversos indivíduos de uma sociedade, ou seja, cada contribuinte deve contribuir com uma parcela justa para cobrir os custos do governo. Progressividade: é preciso tributar mais quem tem uma renda mais alta. A ideia que justifica uma tributação progressiva é a de que quem recebe mais renda deve pagar uma proporção maior de impostos em relação às pessoas de renda mais baixa. Neutralidade: os impostos devem ser tais que minimizem os possíveis impactos negativos da tributação sobre a eficiência econômica. O objetivo da neutralidade é que o sistema tributário não provoque uma distorção da alocação de recursos, prejudicando, dessa forma, a eficiência do sistema. Página 221. Simplicidade: é necessário que o sistema tributário seja de fácil compreensão para o contribuinte e de fácil arrecadação para o governo. Esse conceito relaciona-se à facilidade da operacionalização da cobrança do tributo. Subtítulo 14. As bases da justiça fiscal. Pelo conceito da equidade, cada indivíduo precisa contribuir com uma quantia justa. Pelo conceito da progressividade, as alíquotas devem aumentar à medida que são maiores os níveis de renda dos contribuintes. Pelo conceito da neutralidade, a tributação não pode desestimular o consumo, produção e investimento. E, por fim, pelo conceito da simplicidade, o cálculo, a cobrança e a fiscalização relativos aos tributos devem ser simplificados a fim de reduzir custos administrativos. Impostos são tributos cobrados cujo valor arrecadado não tem um fim específico. As contribuições são tributos cujos recursos devem ser legalmente destinados a finalidades pré-estabelecidas. Taxas são tributos para a manutenção do funcionamento de um serviço dirigido a uma comunidade de indivíduos. O imposto de renda, em que pesem as críticas da população, é uma tributação direta muito eficaz e justa. Os dados históricos do IRPF evidenciam características de progressividade ao longo do tempo. O IRPF, entretanto, mostra-se falho, na medida em que contribui para inibir a produção, o que tende a causar perda de competitividade do produto nacional no mercado mundial. Os impostos sobre o patrimônio, como o IPTU e o IPVA, são de fácil cobrança e controle, e tendem a penalizar os indivíduos com maior poder aquisitivo. O IPTU, por sua vez, mostra-se inadequado quando os inquilinos de um imóvel pagam o imposto ou quando um estabelecimento comercial encarece seus produtos, incluindo os custos do referido imposto nos preços. O imposto sobre as vendas, embora muito utilizado, não é o mais indicado por questões de progressividade. Além disso, os bens com maior número de etapas de produção são mais tributados do que os demais. Críticas comuns aos impostos em cascata ou cumulativos são a consequente inibição à integração vertical da produção e a perda de competitividade no mercado externo. Isso reforça a importância atribuída ao imposto sobre o valor adicionado (abre parêntese IVA fecha parêntese) em diversas economias no mundo. Tem como principais vantagens a neutralidade e a dificuldade de sonegação por concentrar a tributação no atacado. No entanto, o referido imposto permaneceria infringindo o conceito da progressividade, como é o caso do ICS. Página 222. Subtítulo 15. O gasto público. A corrente de pensamento de cunho neoliberal defende de forma enfática a necessidade da redução de gastos governamentais e redução do tamanho do Estado.
Os neoliberais reconhecem, entretanto, que a participação do Estado na economia é essencial. Entre as funções essenciais desempenhadas pelo Estado podemos destacar saúde, educação, defesa, policiamento, justiça, segurança jurídica na economia, etc. Observar-se que o fenômeno de crescente participação do gasto público no PIB em todas as principais economias mundiais pode ser explicado pelo envelhecimento da população e pelo processo de urbanização. É importante ressaltar que, em geral, a elevação do gasto público tem sido total ou parcialmente compensada pelos governantes com elevação tributária. Subtítulo 16. Tipos de finanças e impostos. Normalmente, os diferentes estados costumam ser dotados de no mínimo 3 classes ou níveis de finanças ou fazendas públicas. A estatal, gerida pelo Ministério ou Secretaria da Fazenda no âmbito nacional. A departamental, estadual ou autônoma, gerida pelo Departamento de Fazenda do Governo Estadual. E a municipal, gerida pelos municípios. Em muitos países existem também outras fazendas de categoria intermediária. As diferentes áreas fazendárias de um estado arrecadam e administram, de acordo com sua responsabilidade, alguns impostos em conformidade com o que é estabelecido por lei. Em geral, o Estado Nacional reserva para si determinados tributos e cede os demais aos órgãos institucionalmente inferiores, ou seja, aos estados e municípios. Os impostos que representam a maior parcela de receitas da conta de rendimento são divididos em diretos, abre parêntese, aqueles que se originam no momento em que a renda do sujeito passivo se produz ou distribui, fecha parêntese, e indiretos, abre parêntese, quando se taxa a renda no momento em que seus titulares adquirem algum bem, fecha parêntese. Existem 3 tipos de cobranças, de forma genérica, denominadas tributos. Os impostos ou tributos exigidos sem contraprestação. As taxas, que constituem uma contraprestação pela utilização de um serviço da administração. E as contribuições especiais, tributos gerados pela obtenção de um lucro ou por um aumento de valor dos bens. Subtítulo 17. Formas de tributação. A tributação pode ser direta ou indireta. Os impostos diretos incidem sobre o indivíduo, por isso, estão associados à capacidade de pagamento de cada contribuinte. Os impostos indiretos, por sua vez, incidem sobre atividades ou objetos. As bases da incidência dos impostos são a renda, o patrimônio e o consumo. Página 223. Imposto de renda incide sobre todas as remunerações geradas no sistema econômico, ou seja, salários, lucros, juros, dividendos e aluguéis, podendo ser imposto de renda da pessoa física, abre parêntese, IRPF, fecha parêntese, e imposto de renda da pessoa jurídica, abre parêntese, IRPJ, fecha parêntese. O IRPF é cobrado em base pessoal, com isenções e alíquotas progressivas, determinadas pelas características individuais do contribuinte. O IRPF apresenta as vantagens de se basear em uma medida abrangente da capacidade de pagamento e de permitir uma adaptação às características pessoais do contribuinte, sendo, dessa maneira, o que mais se adapta aos princípios de equidade e progressividade. O IRPJ incide sobre o lucro das empresas, podendo ser calculado com base no lucro real, abre parêntese, o lucro é calculado pela diferença entre as receitas e os custos da empresa, fecha parêntese, lucro presumido, abre parêntese, baseia-se na aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta, fecha parêntese, e lucro arbitrado, abre parêntese, aplicar-se às empresas que não apresentem os registros contábeis requeridos para a precisa apuração do lucro sujeito à tributação, fecha parêntese. Impostos sobre o patrimônio são cobrados regularmente em razão do simples ato de posse dos ativos durante um determinado período, como no caso do IPTU e do IVA. A cobrança pode se dar também no momento em que os ativos mudam de propriedade. Para atender aos princípios de equidade e progressividade, o imposto sobre imóveis deve ser pago pelo proprietário do imóvel. Imposto sobre as vendas. Os impostos sobre as vendas de mercadorias e serviços são tributos indiretos, também conhecidos como imposto sobre consumo. Por ser uma forma de tributação indireta, não discrimina as contribuições de acordo com a capacidade de pagamento de cada indivíduo, ou seja, possuem características de impostos regressivos. Esse tipo de imposto pode ser classificado quanto à amplitude de sua base de incidência. Impostos que incidem rotineiramente sobre uma série de transações ou aqueles cobrados sobre transações de compra e venda de determinadas mercadorias e serviços.
referentes ao estágio do processo de produção e comercialização sobre o qual incidem podem ser cobrados no âmbito do produtor, do comércio atacadista, do comércio varejista, ou em todas as etapas do ciclo. Referentes à forma de apuração da base para o cálculo do imposto podem ser calculados sobre o valor total da transação ou apenas sobre o valor adicionado pelo contribuinte, em cada estágio da produção e da distribuição. Página 224, subtítulo 18. Impostos em cascata. Os impostos que incidem sobre o valor total da transação em cada estágio da produção e da distribuição, os denominados impostos em cascata, se apresentam como uma forma de tributação inadequada, visto que prejudicam a eficiência econômica. Esses impostos são responsáveis por distorcer os preços relativos, além de estimular, às vezes desnecessariamente, a integração vertical da produção, aumentando os custos. A competitividade do produto diante dos produtos internacionais tende a diminuir, especialmente daqueles que têm diversas etapas de produção e distribuição. Subtítulo 19. O imposto sobre o valor adicionado e suas vantagens. O imposto sobre o valor adicionado abre parêntese IVA fecha parêntese é considerado um modo mais eficiente de tributação sobre vendas, principalmente por se tratar de um tributo neutro. Não afeta a competitividade, pois o imposto é uma proporção constante do valor adicionado em cada etapa da atividade econômica. As exportações podem ser totalmente isentas e as importações tributadas da mesma forma que a produção doméstica. Apresenta também uma maior dificuldade de evasão nos estágios pré-varejistas e tem um caráter autofiscalizador. Subtítulo 20. A existência de dilemas abre parêntese tradeo fecha parêntese frequentemente verificais e a dificuldade de aliar todos os conceitos da teoria da tributação abre parêntese equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade fecha parêntese, pois a procura de um muitas vezes acaba sacrificando os outros. Por exemplo, um imposto pode ser generalizado, o que o tornaria mais simples abre parêntese simplicidade fecha parêntese, entretanto, estaria cobrando de todo mundo, o que seria injusto e não equitativo abre parêntese equidade fecha parêntese. Em outras palavras, o governo enfrenta alguns dilemas abre parêntese trade-offs fecha parêntese na escolha dos instrumentos da política tributária fiscal. Capítulo 29 Finanças Públicas Contemporâneas. Subtítulo 1. As bases da teoria clássica. A escola clássica, surgida no final do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, foi responsável pela criação das teorias econômicas que defendiam um Estado com poucas funções, ou o Estado mínimo. Essa corrente de pensamento, fundada por Adam Smith em 1780, nasce como marco referencial da ciência econômica clássica, agregando contribuições de inúmeros teóricos, como por exemplo, Dave Hume, Malthus, Ricardo Stuart Mill, Gossen, Walras, Menger e Jevons, precedendo Alfred Marshall, em 1890, na consolidação da escola neoclássica. A diminuição da participação do Estado na atividade econômica está baseada na ideia de que o mecanismo de mercado é mais eficiente que qualquer planejamento estatal no processo de alocação de recursos. Desde que algumas condições fossem satisfeitas, uma economia de mercado asseguraria uma resposta altamente satisfatória para as questões econômicas fundamentais. Dessa forma, o Estado teria poucas, mas importantes, funções a desempenhar abre parêntese Miller, 1981 fecha parêntese nota 5. Na concepção liberal clássica as funções do Estado devem se resumir a 3 postulados básicos abre parêntese Alves da Silva, 1998 fecha parêntese nota 6. Início da nota 5 Miller, R.L. Microeconomia, Teoria, Questões e Aplicações. São Paulo. McGraw do Brasil, 1981. Fim da nota 5. Início da nota 6 Alves da Silva, J.M. Sobre a intervenção do Estado na economia. In. Carvalho, F.M. Alves da Silva, J.M. Vieira, W.C. Abre parêntese editado fecha parêntese. Crise e reestruturação econômica da América Latina. Viçosa, OFI 1998. Páginas 158 a 182. Fim da nota 6. Página 226 Item A. O Estado deve limitar-se ao mínimo indispensável no exercício das funções que justificam a sua existência perante a sociedade.
quais sejam: administrar a justiça, zelar pela segurança interna da população e pela segurança externa da nação e providenciar certas obras e instituições públicas quando a iniciativa privada não se ocupar delas, na extensão requerida pela coletividade, por falta de capacidade ou de interesse. Item B. Para custear o exercício das funções típicas do Estado, o governo deve elaborar e administrar um orçamento equilibrado e minimamente necessário. Item C. As receitas fiscais devem provir preferencialmente de impostos que gravem o consumo corrente. Os três postulados, no seu conjunto, sinalizam o entendimento da escola clássica sobre o papel do Estado, aceito como um mal necessário. Observase, por sua vez, que na maior parte do século XIX a concepção capitalista focada no mercado era reforçada com as sucessivas revoluções industriais que contribuíam para fortalecer o capitalismo concorrencial, num cenário de estabilidade monetária e de constantes progressos científicos. Esse cenário econômico respaldava as teorias liberais de pensadores como Smith e Ricardo, que pregavam o Estado mínimo. Subtítulo 2. Contribuições de Adam Smith para as finanças públicas. As contribuições de Adam Smith abre parêntese 1776 fecha parêntese no campo das finanças públicas foram bastante significativas. Destacam-se, entre os seus estudos, as denominadas máximas para a implantação de um sistema tributário eficiente abre parênteses Smith, 1983 fecha parêntese. Primeira máxima. Trata da capacidade contributiva dos cidadãos. Reza que os súditos de cada estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção do governo, em proporção às suas respectivas capacidades, isto é, em proporção ao rendimento de que cada um desfruta, sob a proteção do Estado abre parêntese princípio da equidade fecha parêntese. Para aquele autor, seria a característica da justiça social, que todo sistema tributário deve buscar, dividindo-a em equidade vertical maior pagamento para aqueles que estão em maiores condições de pagar e equidade horizontal tratamento igual para aqueles que possuem idêntica condição. Segunda máxima. Trata das regras para a fixação dos impostos tem como objetivo proteger os contribuintes contra as arbitrariedades do Estado ou de seus representantes para coletar imposto. É também conhecido como o princípio da certeza ou da segurança jurídica. Assim, a partir da fixação de regras, os pagadores saberão quando pagar, de que forma e em que quantidade. Terão, enfim, todas as informações. Essa máxima é traduzida por alguns tributaristas modernos como responsabilidade política, que revela a clareza de quem paga, quando se paga e o uso que se faz dos recursos arrecadados. Página 227. Terceira máxima. Trata da facilidade para os contribuintes. Prevê que os tributos devem ser cobrados quando eles efetivamente dispõem de recursos para cumprir seus compromissos. Assim, o imposto sobre a renda do trabalho deve ser cobrado junto com o recebimento do salário, e não em período anterior. Para Smith, todo o imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, com maior probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte. Quarta máxima. Refere-se ao baixo custo do sistema tributário. Todo imposto deve ser planejado de tal maneira que retire e conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele carrega para os cofres do Estado. Para Smith, os tributos não devem ter custos elevados de arrecadação, não devem desestimular a atividade econômica, não devem ser facilmente sonegáveis, e não devem submeter os contribuintes a fiscalizações desnecessárias que impliquem perda de tempo e de recursos. Ou seja, o sistema tributário deve buscar racionalidade administrativa suficiente para baixar tanto os custos diretos da tributação, pagamento de pessoal, manutenção da máquina arrecadadora, quanto os custos indiretos, organização das empresas para atender a todas as exigências tributárias do fisco. Subtítulo 3. As contribuições da teoria keynesiana. O período que vai do final do século XIX ao início do século XX pode ser definido como uma fase de turbulência na economia mundial, com a deflagração de diversas crises que abalaram o sistema capitalista em desenvolvimento. Esse cenário de instabilidade foi agravado pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, provocando fortes desequilíbrios na economia mundial, que resultaram na Grande Depressão dos anos 1930. Diante de um quadro de incertezas na economia mundial pós-1930, coube a John Maynard Keynes abre parêntese 1983 fecha parêntese nota 7 recomendar a intervenção do Estado na economia para atenuar as flutuações e situações de insuficiência de demanda efetiva.
O governo, para o autor, frente a um quadro de declínio econômico, deveria não só atuar sob a oferta de moeda e taxa de juros, mas, principalmente, elevar seus investimentos para a manutenção do pleno emprego. Assim, o Estado deveria aumentar seus gastos em obras públicas, onde não haveria interesse do setor privado para gerar investimentos. Dessa forma, haveria socialização dos investimentos com aumento do setor público em detrimento dos privados, e uma reversão com a retomada do crescimento do investimento privado devido às ações do governo. O Estado deveria, ainda, aplicar recursos em áreas que atendessem aos interesses coletivos como escolas, hospitais, parques e etc., que contribuiriam para elevar a renda nacional e o emprego, aumentado o bem-estar da sociedade. Início da Nota 7 Keynes, John M. 1936. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo, Abril Cultural, 1983. Abre parêntese coleção Os Economistas fecha parêntese. Fim da nota 7. Página 228. Observase, nesse contexto, que Keynes propunha, como condição necessária à própria sobrevivência do capitalismo, reformas que, por um lado, fariam desaparecer as classes parasitárias detentoras do capital financeiro e, por outro lado, submeteriam ao rígido controle as demais frações da classe capitalista. Sua ilusão, portanto, era de outra ordem, uma vez que ignorava o poder da classe capitalista em defender seus direitos de propriedade e de expandir seus lucros. Abre parêntese Madoff, Svesi, 1979 fecha parêntese nota 8. As teorias monetaristas, nas últimas décadas do século XX, passaram a promover fortes críticas à excessiva relevância que o keynesianismo atribuiu ao Estado e consideraram que essas distorções afetaram negativamente o livre jogo da oferta e da procura. Sustentavam, também, que essas distorções contribuíram para reduzir a competitividade e a eficiência das economias de livre mercado. Essas análises motivaram profundas alterações nas políticas orçamentárias dos países, sem que se chegasse a negar o modelo keynesiano, que continuou, em sua essência, vigente. Início da nota 8 Madoff, H. Svesi, R. O fim da prosperidade. Rio de Janeiro, Campos, 1979. Fim da nota 8. Subtítulo 4. Debate recente sobre a política fiscal. A política de controle das contas públicas tem ocupado, nas últimas 3 décadas, uma posição de destaque nos programas de ajuste na economia brasileira. A crise fiscal que se abateu sobre os países da América Latina, no início da década de 1980, exigiu que fossem feitos fortes ajustes na condução da política econômica, que passou a priorizar o combate à inflação e a geração de superávites primários. O sistema de controle da política fiscal e as regras de monitoramento dos programas de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional sofreram alterações significativas nesse período. Essas mudanças foram decorrentes de alguns fatos marcantes, em nível internacional, como, por exemplo, o encerramento do Acordo de Bretton Woods, as dificuldades de manter a política keynesiana 229 de pleno emprego, o aumento dos juros e as baixas taxas de crescimento da economia mundial, entre outros. A crise fiscal e a expansão da relação dívida-PIB nos países centrais, por sua vez, revelaram as enormes dificuldades de manutenção da política do Estado do bem-estar. Abre parêntese Welfare State fecha parêntese. A ascendência da teoria das expectativas racionais contribuiu de maneira significativa para mudar os rumos da avaliação da política fiscal. Assim, o enfoque da análise foi transferido da manipulação da demanda agregada para a questão da sustentabilidade da dívida pública. Página 229. O debate recente sobre a política fiscal, Sustenta Lopreato abre parêntese 2006, páginas 2 e 3 fecha parêntese nota 9, ganhou novos contornos em relação ao que vigorava quando a visão keynesiana centralizava a discussão. Naquele tempo, a posição tradicional inseria-se no quadro teórico dominado pelo debate entre a síntese neoclássica e os monetaristas. As discussões centravam-se, de um lado, nos efeitos do déficit público sobre a inflação e o balanço de pagamentos abre parêntese os chamados déficits gêmeos fecha parêntese, de outro, no impacto do gasto público na demanda agregada e nos investimentos privados, em decorrência do crowding outubro. Atualmente, a análise trilhou outros caminhos, afastando-se da posição keynesiana e concentrando os esforços na questão da sustentabilidade da dívida, na busca da credibilidade da política econômica e na definição de regras fiscais de controle das contas públicas.
Para diversos teóricos, como por exemplo, Heller abre parêntese 1997 fecha parêntese nota 10, a predominância deste novo quadro de gestão macroeconômica refletiu na discussão sobre o papel da política fiscal. O efeito perceptível é a utilização da política fiscal como garantidora do espaço de valorização do capital nesta nova fase do capitalismo mundial, caracterizada pela abertura da conta de capital e pela crescente volatilidade do movimento financeiro. Assim, a preocupação com o aumento do esforço fiscal, sinalizando a ausência do risco de defaults, tornou-se dominante. Nesse contexto, a âncora fiscal passou a servir de fator de redução do risco ao país e do efeito contágio das crises internacionais, colocando-se como peça central no esforço de ganhar a confiança dos investidores. Para Mieljekitsov abre parêntese 2003 fecha parêntese nota 11, o papel da política fiscal recebeu enorme atenção nos países emergentes, inclusive no Brasil. O retorno ao mercado financeiro internacional, após a crise da dívida dos anos 1980, elevou a cobrança de controle das contas públicas. As mudanças na forma de inserção externa desses países exigiam alterações na área fiscal. Essa situação era decorrente da frouxidão dos controles de capital, das alterações na aversão ao risco dos investidores e da rolagem da dívida pública taxa de juros mais elevada, que se colocou a partir do fim do sistema de juros seletivos imposto pela desregulamentação dos mercados financeiros nacionais. Início da nota 9 Lopreato, Francisco Luiz C. O papel da política fiscal, um exagene da visão convencional. Texto para discussão. Campinas. I/Unicamp número 119, fevereiro 2006, páginas 2 e 3. Fim da nota 9. Início da nota 10 Heller, R.S. Fiscal Policy Management não Open Capital Regime. International Monetary Fund. Fiscal Affairs Department, 1997. Abre parêntese IMF Working Paper 1997, 20. Fecha parêntese fim da nota 10. Início da nota 11 Mielek, D. Tissot, B. Fiscal Positions in Emerging Economies. Central Bank's Perspective. In. Fiscal Issues and Central Banking in Emerging Economies. 2003. Abre parêntese BIS Paper número 20. Fecha parêntese fim da nota 11. Página 230. Subtítulo 5. Transformação recente das finanças públicas no Brasil. O Estado, no cumprimento do seu papel de agente fiscal, deve atuar para que sua despesa total seja adequada, ou seja, nem muito elevada nem muito reduzida. O principal instrumento dessa política está em um orçamento que, ao abrir mão do princípio de equilíbrio proposto pelos economistas clássicos, seja capaz de atender à renda e ao gasto do país como um todo, e não apenas às finanças públicas. É necessário também que planifique as despesas em função das necessidades da sociedade, em vez de fazê-lo exclusivamente para atender aos recursos financeiros. O processo de transformação recente das finanças públicas no Brasil tem início a partir da crise da dívida externa, em 1982, quando o modelo de financiamento e organização do Estado Nacional Desenvolvimentista foi colocado em xeque. Abre parêntese Loureiro, Abrúcio, 2004 fecha parêntese nota 12. O retorno à democracia, que ampliou o poder dos governadores como interlocutores do pacto político, e, diante da liberdade de usarem a articulação financeira entre o Tesouro, os bancos estaduais e as empresas de alavancagem de recursos, contribuiu para fragilizar o controle do endividamento público. Esse cenário se tornou mais visível após a aprovação da nova Constituição, em 1988, na qual se definiu um modelo fiscal em que estados e municípios passaram a receber grande volume de recursos federais, tornarão-se autônomos para gerirem suas finanças. Abre parêntese autonomia aos poderes legislativo e judiciário para definir suas despesas e salários. Fecha parêntese seu patrimônio, limitando consideravelmente a margem de controle da União na condução de políticas de contenção fiscal. Nesse sentido, argumenta Matias Pereira abre parêntese 2010b fecha parêntese que a Constituição Federal, responsável pelo aprofundamento do processo de redemocratização do país, ampliou de forma significativa o espaço para viabilizar o atendimento das crescentes demandas sociais, que foram bastante reprimidas no período dos governos militares. Por sua vez, inviabilizou a criação de uma cultura de responsabilidade federativa no campo fiscal, na medida em que estimulou os governos estaduais e municipais a passarem a aumentar os seus gastos de forma descontrolada. Início da nota 12 Loureiro, M.R.
Abrúcio, F.L. Política e Reformas Fiscais no Brasil Recente. Revista de Economia Política, volume 24, número 1, páginas 50 a 72, 2004. Fim da nota 12. Capítulo 30. Contabilidade Pública e Controle na Administração Pública. A contabilidade pública vem assumindo nos últimos anos uma relevância cada vez maior no Brasil, em decorrência da sua função de registrar e centralizar as informações da administração pública, tornando-se, assim, um suporte essencial para a tomada de decisão dos gestores governamentais. A contabilidade pública, por meio da utilização de distintas ferramentas, tem se revelado indispensável tanto para os entes federativos como para as instituições, empresas, organizações e indivíduos que demandam o poder público nessa área. Nota 13. Início da nota 13. Encontrar-se em processo de ajuste a contabilidade pública brasileira para a convergência aos padrões internacionais. O objetivo é migrar do conceito orçamentário de despesa para o de custo associado ao serviço prestado. Prevê-se que um novo sistema de contabilidade do país deverá estar concluído em 2013. Fim da nota 13. O sistema de controle na administração pública, para atingir o seu propósito, utiliza diferentes instrumentos, tais como demonstrações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais, e também procedimentos de natureza operacional, de modo a lhe dar pleno conhecimento da gestão da coisa pública. O controle, autorizado pela Constituição, efetua diferentes tipos de fiscalização, a saber: a contabilidade é a forma pela qual a administração promove o registro, controle e análise das diferentes operações de caráter orçamentário, financeiro e patrimonial, realizados ao longo do exercício financeiro. É por meio da escrituração contábil que o administrador pode medir a sua ação em termos financeiros, disponibilizando os elementos para a elaboração de sua prestação de contas, além de fornecer as informações indispensáveis à tomada de decisões e ao aperfeiçoamento da administração. Os órgãos de controle não estão adstritos à mera verificação dos registros contábeis. Cabe a eles a responsabilidade de retificação desses registros, quando errados, para que as demonstrações fiquem isentas de falhas. Página 232. A movimentação financeira realizada no exercício está espelhada no balanço financeiro que engloba a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. As receitas públicas são estimadas e as despesas, por sua vez, autorizadas na lei orçamentária. Mediante sua execução, o poder público arrecada os recursos de que necessita e promove os gastos visando a consecução do bem comum. Toda e qualquer despesa só pode ser efetuada se estiver autorizada legalmente. O controle orçamentário diz respeito, pois, à verificação da obediência ao princípio da legalidade, no que tange à realização de despesas. O balanço orçamentário é aquele que, demonstrando as receitas previstas e as despesas autorizadas em confronto com as realizadas, concede ao controle o conhecimento do modo como se deu a execução da lei orçamentária. Os registros patrimoniais se referem ao conhecimento dos elementos que compõem o patrimônio público e que estão espelhados no balanço patrimonial. Além disso, permitem o conhecimento dos bens de caráter permanente, pertencentes à entidade pública, bem como os responsáveis por sua guarda e administração. Subtítulo 1. A função e objetivos da contabilidade pública ou governamental. A contabilidade é uma ciência aplicada com metodologia especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar fenômenos que afetam situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, seja este pessoa física, jurídica, entidade de finalidades não lucrativas, empresas, do direito privado ou público, tais como estados, municípios, União, autarquias e fundações, entre outros. A contabilidade é aceita, num sentido amplo, como uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação e controle relativas aos atos e fatos administrativos. Por sua vez, contabilidade pública ou governamental é definida como uma especialização voltada para o estudo e análise dos atos e fatos que ocorrem na administração pública. Abre parênteses Silva, 1996, página 162 fecha parêntese nota 14. Início da nota 14 Silva, Lino Martins da Contabilidade Governamental, um enfoque administrativo. Terceira edição São Paulo, Atlas, 1996.
Fim da nota 14. Página 233. Segundo Angélico, abre parêntese 1995, página 107, fecha parêntese, a contabilidade pública é a disciplina que aplica, na administração pública, as técnicas de registros e apurações contábeis em harmonia com as normas do direito financeiro. Para Andrade, abre parêntese 2002, página 27, fecha parêntese, a contabilidade pública é uma ciência que registra, controla e estuda os atos e fatos administrativos e econômicos operados no patrimônio público de uma entidade, possibilitando a geração de informações, variações e resultados sobre a composição deste, auferidos por sua administração e pelos usuários. Matias Pereira, abre parêntese 2010b, fecha parêntese, define contabilidade pública como ramo da ciência contábil que busca controlar o patrimônio público, visando evidenciar as variações e os seus resultados, resultantes dos atos e fatos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades de administração pública. Argumenta Martins Silva, abre parêntese 2004, fecha parêntese, que a contabilidade governamental, mais abrangente em sua conceituação do que a contabilidade pública, é uma especialização da ciência contábil que objetiva fornecer à administração dados sobre organização e execução dos orçamentos, normas para o registro das entradas de receita, normas para o registro de desembolsos da despesa, registro, controle e acompanhamento das variações do patrimônio do Estado, normas para a prestação de contas dos responsáveis por bens e valores, normas para a prestação de contas do governo, controle de custos e eficiência do setor público. Subtítulo 2. Objeto da contabilidade pública. É sabido que o objeto de qualquer contabilidade é um patrimônio. Assim, o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, com exceção dos bens de domínio público, como rodovias, parques, ruas, praças, entre outras. A expressão patrimônio público designa os bens de natureza patrimonial vinculados aos órgãos e instituições dos poderes públicos, como equipamentos, prédios, veículos, máquinas, etc., bem como os bens públicos do uso coletivo, disponibilizados à sociedade ou que estão a seu serviço. A contabilidade pública ou governamental tem como objeto de estudo a administração direta e a indireta. O campo de aplicação da contabilidade pública é restrito à administração pública direta e indireta nos seus 3 níveis de governos: federal, estaduais, municipais e suas respectivas autarquias, fundações e ou outras formas indiretas de administração. Página 234. Subtítulo 3. Objetivos da contabilidade pública. Quanto aos objetivos, a contabilidade pública governamental, abre parêntese Silva, 1996, p. 163, fecha parêntese, visa ao fornecimento de informações ou dados à administração sobre: item A, organização e execução dos orçamentos; item B, normas para o registro das entradas de receita; item C, normas para o registro dos desembolsos da despesa; item D, registro, controle e acompanhamento das variações do patrimônio do Estado; item E, normas para a prestação de contas dos responsáveis por bens e valores; item F, normas para a prestação de contas do governo; e item G, controle de custos e eficiência do setor público. A contabilidade pública como ramo de especialização da contabilidade geral, que efetua os registros de todo o conjunto de atos e fatos ocorridos no âmbito da administração pública, tem como objetivo explicitar de maneira fidedigna a situação orçamentária, financeira, patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais ativas e passivas aos usuários da informação contábil, em especial os gestores públicos no processo de tomada de decisões. Subtítulo 4. Contabilidade aplicada à administração pública. A contabilidade aplicada à administração pública é regida pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 3. A citada lei institui normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, e pela Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, abre parêntese LRF, fecha parêntese, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. De acordo com o art. 35 da Lei N. 2.4.320/64, pertencem ao exercício financeiro, e as receitas nele arrecadadas, e as despesas nele legalmente empenhadas. Início da nota 15. Machado Jr. J. Teixeira, Reis, Heraldo da Costa. A Lei 4.320 comentada. 29ª edição. Rio de Janeiro.
Ibom, 1999. Fim da nota 15, página 235. Com isso, os estudiosos da área concluíram que a contabilidade pública no Brasil trabalha com regime misto, ou seja, regime de caixa para registro das receitas e o de competência para as despesas. Os campos de aplicação da contabilidade pública são as entidades com personalidade jurídica de direito público abre parêntese União, Estados, Distrito Federal, municípios e autarquias fecha parêntese e as entidades de direito privado que sejam mantidas com recursos do erário público abre parêntese fundações e empresas públicas fecha parêntese. Subtítulo 5. Evolução da contabilidade pública brasileira. A evolução da contabilidade pública brasileira nas últimas 2 décadas está evidenciada nas seguintes medidas e ações. Criação do CIAF no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional em 1987. Unificação dos orçamentos pela Constituição Federal abre parêntese CF, 1988 fecha parêntese. Implantação do primeiro CIAF em 1992. Aprovação de Lei de Licitações Lei nº 8.666, de 1993. Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. E aprovação das primeiras normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público MCAS-PNBCT 16 abre parêntese CFC, novembro 2008 fecha parêntese. Realização de ações pelo Ministério da Fazenda para promover a convergência da contabilidade aplicada ao setor público às normas internacionais de contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants abre parêntese IFAC fecha parêntese e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público abre parêntese MCAS fecha parêntese editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade abre parêntese Portaria MF número 184 de 2008 fecha parêntese. Registre-se que essas mudanças visando a convergência da contabilidade aplicada ao setor público às normas internacionais de contabilidade publicadas pela IFAC e as MCASPs representam uma profunda transformação no arcabouço conceitual, nos procedimentos de escrituração e nas técnicas de evidenciação. Subtítulo 6. Plano de contas. O plano de contas nas entidades públicas de direito interno, como nas demais entidades, é criado de acordo com as reais necessidades da entidade, mas o sistema de contabilização dos atos e fatos ocorridos na administração pública é único em todas as esferas de governo. A escrituração das contas é feita por meio de uma metodologia em que as contas são divididas em 4 sistemas: sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Página 236. A Administração Pública Federal, na atualidade, utiliza um plano de contas único abre parêntese PCU fecha parêntese e suas operações são contabilizadas por meio de um sistema informatizado desenvolvido e operado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados abre parêntese SERPRO fecha parêntese com a supervisão do Ministério da Fazenda, denominado Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal abre parêntese CIAF fecha parêntese. Esse sistema foi desenvolvido para o registro, processamento e controle da execução orçamentária, financeira e contábil da União, mediante a utilização de terminais remotos instalados em unidades gestoras e em suas repartições sediadas nos vários estados da Federação e no exterior. Um dos seus objetivos é viabilizar a padronização dos métodos e rotinas de trabalho, gerando como benefícios a ampla disseminação de conhecimentos, estabilidade dos procedimentos e simplificação dos trabalhos. Para os estados e municípios foi desenvolvido com os mesmos objetivos o sistema informatizado denominado Sistema Integrado de Administração Financeira de Estado/Município abre parêntese CIAF fecha parêntese a partir da experiência do CIAF, com vistas a apoiar a demanda da modernização de procedimentos nos estados e municípios. Tal sistema já foi implantado e opera em várias unidades da Federação abre parêntese Sanches, 1997 fecha parêntese. As contas do Plano de Contas Único da União estão estruturadas em 7 níveis de desdobramento, de codificação articulada para possibilitar a correta apreciação da situação orçamentária, financeira e patrimonial da União. Esses níveis são: primeiro nível classe, segundo nível grupo, terceiro nível subgrupo, quarto nível elemento, quinto nível subelemento, sexto nível item, sétimo nível subitem. Excetuados os 2 últimos, cujos códigos são expressos por 2 dígitos, todos os demais níveis o são por um só dígito. O desdobramento da conta contábil fica assim: 9 dígitos separados por ponto abre parêntese Pires, 2002 fecha parêntese.
Subtítulo 7. Operações econômicas do setor público. A principal classificação de receitas e despesas públicas é a que diferencia as seguintes categorias econômicas: conta de rendimento e conta de capital. A conta de rendimento abrange, em seu capítulo de receitas, os lucros oriundos do setor público por venda de bens e serviços de suas próprias instituições, as transferências correntes de unidades econômicas, distintas dos impostos, no interior do país, as transferências recebidas do exterior, e os impostos que, esquematicamente, podem incidir sobre a renda das pessoas e instituições sem fins lucrativos, sobre a renda de empresas e sobre a produção e o consumo. Em seu capítulo de despesas, a conta de rendimento inclui as despesas correntes em bens e serviços, os juros da dívida pública, as subvenções a empresas e setores econômicos em crise ou considerados necessários para a economia nacional, as transferências correntes às economias domésticas, as transferências correntes ao resto do mundo, e a parcela residual que corresponde à poupança do setor público. Página 237. A conta de capital compreende, em seu capítulo de receitas, a poupança do setor público, como parcela do ajuste da conta de rendimento, as transferências de capital, obtidas por empréstimos oriundos de economias domésticas abre parêntese famílias e indivíduos fecha parêntese, empresas e do exterior, ou recebidas por outras vias que não impostos em empréstimos, e os impostos sobre os fundos ou patrimônios das economias domésticas e das empresas. Em seu capítulo de despesas, compõem nessa conta a formação bruta de capital fixo, o aumento dos estoques, e os empréstimos e transferências de capital a economias domésticas, a empresas e ao exterior. Tanto a conta de rendimento quanto a de capital adotam a forma contábil, de tal modo que o capítulo de despesas e poupança corresponde ao dever, e o de receitas, ao haver. Consequentemente, tanto em renda como em capital, a soma do total de despesas deve ser igual à das receitas. Subtítulo 8. Quadro síntese da contabilidade pública. Contabilidade pública. Ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública, e o patrimônio público e suas variações. Além de registrar todos os fatos contábeis modificativos, permutativos e mistos, registra também os atos potenciais que o administrador pratica, que eventualmente poderão alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio. Foco da contabilidade pública: a elaboração do balanço de resultados, que trata da despesa e da receita, explicitando a forma como foi arrecadado o dinheiro e como ele foi aplicado. Registra a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecidas no orçamento público aprovado para o exercício. Escritura a execução orçamentária da receita e da despesa. Promove a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesas. Controla as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os créditos e obrigações. Revela as variações patrimoniais e mostra o valor do patrimônio, entre outros. Escopo da contabilidade pública: controle e gestão dos recursos públicos. Está interessada em todos os atos praticados pelo administrador, sejam os de natureza orçamentária ou administrativa, que poderão afetar o patrimônio no futuro. Objeto da contabilidade pública: patrimônio e suas variações, e o orçamento e sua execução abre parêntese previsão e arrecadação da receita e a fixação e a execução da despesa fecha parêntese. Página 238. Objetivo da contabilidade pública: fornecer aos gestores informações consistentes para apoiar as tomadas de decisões, bem como aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento da legislação, e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições. Legislação da Contabilidade Pública. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Denominada de Lei de Orçamento ou de Finanças Públicas. Foi recepcionada como lei complementar. Campo de aplicação da contabilidade pública. O seu campo de aplicação é restrito à administração, nos seus 4 níveis de governo: federal, estadual, municipal e Distrito Federal, bem como às suas autarquias e fundações.
A área de atuação da contabilidade aplicada à administração pública federal, após a criação do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SEAF), em 1987, começou a ampliar-se, alcançando as empresas públicas e diversas empresas de economia mista que participam do orçamento fiscal e de seguridade. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) Lei Complementar número 101 de 2000 aumentou a relevância e a visibilidade da contabilidade pública. Definiu a forma do relatório resumido da execução orçamentária o que compõe o relatório, como se publica essa informação Passou a exigir o relatório de gestão fiscal no qual se demonstra se foram alcançadas as metas e os limites estabelecidos na LRF, e se as receitas vinculadas têm a contabilização de onde está evidenciado, o que já foi aplicado, e qual é o saldo. Fonte: Matias Pereira (2010b) com adaptações. Página 239. Questões para discussão, parte 4. Nesta parte 4 do livro, capítulos 28 a 30 tem-se como propósito debater os temas que tratam da atividade financeira do Estado. Exercícios referentes à parte 4. 1. Após as leituras e os contatos com colegas e o professor da disciplina, e tendo como referência que a atividade financeira do Estado diz respeito ao desempenho das atividades políticas, sociais, econômicas, administrativas, entre outras, que constituem sua finalidade principal, faça uma síntese sobre as suas 4 áreas. Receita pública obter despesa pública despender orçamento público gerir crédito público criar elaborar preferencialmente em grupos. Debater em sala de aula. 2. A partir da leitura dos objetivos da política fiscal e as funções do governo, faça uma síntese das 3 funções básicas do governo, exercidas por meio da política fiscal Musgrave, 1980 Debater em sala de aula. 3. Faça uma síntese dos aspectos mais relevantes sobre as formas de tributação. Debater o tema em sala de aula. 4. É sabido que as contribuições de Adam Smith (1776) no campo das finanças públicas foram bastante significativas. Faça uma síntese dessas contribuições, destacando as denominadas máximas para a implantação de um sistema tributário eficiente (Smith, 1983). 5. O marginalismo no século XIX, o keynesianismo e o monetarismo no século XX representaram novos enfoques da teoria econômica, com implicações imediatas na teoria e na prática das finanças públicas. Elabore uma síntese sobre a concepção da teoria keynesiana. Debater o tema em sala de aula. 6. Elabore uma síntese sobre os conceitos, funções e objetivos da contabilidade pública. Debater o tema em sala de aula.